O sofrimento amoroso do homem, volume 1. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. Ponessa Analita. Dados para citação, resumo. A arte de lidar com as mulheres no amor exige do homem um estado interior apropriado, que lhe permita resistir aos encantos e fascínios femininos, e um conhecimento estratégico, que permita desarticular trapaças amorosas e tentativas de indução de apaixonamento. Palavras-chave: artimanhas manipulatórias femininas, defesa emocional, sofrimento amoroso, paixão, masculinidade e atenção. Este é um livro gratuito. Se você pagou por ele, você foi roubado. Não existem complementos, outras versões e nem outras edições autorizadas ou que estejam sendo comercializadas. Todas as versões que não sejam a presente estão desautorizadas, podendo estar adulteradas. Você não tem permissão para vender, editar, inserir comentários, inserir imagens, ampliar, reduzir, adulterar, plagiar, traduzir e nem disponibilizar comercialmente em nenhum lugar este livro. Nenhuma alteração do seu conteúdo, linguagem ou título está autorizada. Respeite o direito autoral. Advertência: esta obra deve ser lida sob a perspectiva do humor e da solidariedade, jamais da revolta. Este livro ensina a arte da desarticular e neutralizar as artimanhas femininas no amor e como preservar-se contra os danos emocionais da paixão, não podendo ser evocado como incentivo ou respaldo a nenhuma forma de sentimentos negativos. Seu tom crítico, direto, irônico e incisivo reflete somente o apontamento de falhas, erros e artimanhas. Esta obra não apoia a formação de nenhum grupo sectário. As artimanhas aqui denunciadas, desmascaradas e descritas correspondem a expressões femininas, inconscientes em grande parte, de traços comportamentais comuns a ambos os gêneros. O perfil delineado corresponde somente a um tipo específico de mulher, aquela que é regida pelo egoísmo sentimental. O autor não se pronuncia a respeito do percentual de incidência deste perfil na população feminina dos diversos países. O autor também não se responsabiliza por más interpretações, leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcerem ou utilizarem indevidamente, terão que responder sozinhos por seus atos. O autor é um livre pensador e não possui compromissos ideológicos com nenhum grupo político, religioso, sectário ou de outro tipo. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino. Nas relações amorosas com o homem. Dá-me tua pequena verdade, mulher, eu disse. E a pequena velha mulher falou assim: frequentas as mulheres? Não te esqueças do açoite. Assim falava Zaratustra. Nietzsche. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso. Por ela Eclesiastes 7:25-26. As críticas aqui contidas não se aplicam às mulheres sinceras. Dedico este livro às pessoas que sofrem na busca incansável pela sinceridade no amor. Índice Introdução. 1 ponto Características do falsamente chamado sexo frágil. 2. As etapas do trabalho de encantamento de mulheres refratárias e arredias. 3. Cuidados a tomar quando lidamos com mulheres espertinhas que tentam trapacear no amor.
4. Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução que envolvem fêmeas trapaceiras. 5. Sobre o desejo da mulher. 6. As torturas psicológicas. 7. A ultrapassagem das defesas emocionais. 8. Por que não devemos discutir e nem polemizar? 9. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil. 10. A alternância. 11. Porque elas nos observam. 12. Como lidar com mulheres que fogem. 13. A impossibilidade de negociação. 14. Porque é necessário ocultar nossos sentimentos e nossa conduta. 15. O miserável sentimento da paixão. 16. Os testes. 17. O círculo social estúpido. 18. Por que é importante sermos homens decididos. 19. Como destroçar os joguinhos emocionais. 20. Sobre o tipo de segurança buscada. 21. As mentiras. 22. A infidelidade. 23. A infantilidade. 24. Observando-as com realismo. 25. Aprisionando-as a nós pelos sentimentos. 26. A ilusão do amor. 27. Como ser fascinante. 28. Ao telefone. 29. Anexos. Introdução. Neste trabalho retratarei o lado negativo, a face obscura e destruidora do feminino, a qual infelizmente corresponde nos decadentes dias atuais a uma boa parte das mulheres existentes. Não abordarei seu lado divino e celestial, o qual é igualmente verdadeiro, mas apenas o aspecto negativo, o qual deve ser vencido para que a mulher nos entregue voluntariamente as chaves do paraíso. Somente por uma questão de foco, apenas esse lado estará sendo criticado. Aquele que abrir este livro deve ter sempre em conta o fato de que estou descrevendo um tipo específico de mulher, a trapaceira amorosa e espertinha, e de que as características apontadas são, na maioria das vezes, inconscientes. Os indícios desta inconsciência são as fortes reações femininas de resistência contra todas as tentativas de comunicar-lhes esta realidade, indignação, surpresa, fúria ou negação sumária. Não estou me ocupando neste livro com as mulheres sinceras e tudo o que explico, detalho e descrevo não passa de uma grande hipótese e nada mais. Não se trata de uma verdade absoluta e imutável que não possa ser questionada ou da qual seja proibido duvidar. Descrevo aqui a forma feminina assumida por características humanas pertinentes a ambos os sexos. Se não me ocupo com a forma masculina assumida por tais características em sua manifestação, é simplesmente por não ser a meta deste livro e também porque já foram escritos muitíssimos livros a respeito. Espero não ter que repetir isso 1 milhão de vezes. Já estou cansado de tanto reforçar estes pontos. A habilidade em lidar com o lado obscuro das mulheres consiste na assimilação de um conjunto de conhecimentos que quase chegam a constituir uma ciência. Discordo dos pensadores que as consideraram incompreensíveis. As mulheres são seres deliciosamente terríveis, de dupla face, que nos aliviam as dores e, ao mesmo tempo, nos fazem sofrer terrivelmente. Algumas vezes, atormentam-nos, com seus jogos contraditórios e incoerências, nos levando à loucura. Quando as vencemos, elas nos presenteiam com os segredos maravilhosos e delícias que reservem aos eleitos. Não são inerentemente más, são apenas humanas, como nós. Como tenho visto muitos homens sofrerem nas mãos dessas deliciosas criaturas, resolvi compartilhar o conhecimento que adquiri em duras experiências. Quando eu era jovem,
Não entendia por que certos filósofos e escritores diziam que necessitávamos nos desapegar das mulheres. Os considerava injustos e discordava. Hoje os entendo perfeitamente e concordo com boa parte do que disseram Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Elie Paslev e outros sábios. As advertências da Igreja na Idade Média, do Alcorão, da Bíblia e de outros livros sagrados a respeito desses seres simultaneamente maravilhosos e malvados não são gratuitas. O jogo da paixão é uma batalha de sentimentos em que a mulher tenta vencer usando as carências afetivas e sexuais do homem. A intenção é conquistar o nosso coração para dispor, deste modo, da subserviência que se origina do estado de apaixonamento. Os princípios que aponto se aplicam de forma geral às relações de gênero estáveis, à conquista, ao namoro e ao casamento, entre outras modalidades e, portanto, destinam-se somente a adultos. As informações foram obtidas junto às obras de autores respeitáveis e pelo contato, observação e experiência pessoal. Nada posso afirmar a respeito do que não pertencer ao contexto experienciado por mim, pois obviamente não conheço todas as mulheres da Terra. De maneira alguma nego que o superior e o inferior coexistam e que haja um aspecto maravilhoso, sublime e divino nas mulheres. Entretanto, suspeito que não sejam muitas, nesses tempos decadentes, aquelas que buscam se fusionar com sua parte positiva e superior. Esta porção parece ter sido banida para o inconsciente. Muitas parecem identificar-se com seu lado sinistro, com a face tenebrosa claramente apontada nas mitologias, e foi isso que me chamou a atenção. Podemos dizer que a culpa por nosso sofrimento é somente nossa e a culpa por elas serem assim é somente delas. Poderiam existir outros caminhos se fôssemos diferentes. Infelizmente a humanidade prefere o mal. Nossa parcela de responsabilidade por sofrermos nas mãos delas consiste na debilidade de nos entregarmos ao desenfreio de nossas paixões animalescas e ao sentimentalismo. Portanto, não temos e nem devemos ter nada contra as mulheres, mas sim contra nós mesmos, contra nossa ingenuidade e ignorância em não enxergarmos a realidade e em nos iludirmos. Basicamente, me empenhei em descrever as estratégias femininas para ludibriar o homem no campo amoroso, acorrentando-o, os erros que normalmente cometemos e as formas de nos defendermos emocionalmente, nos casos em que defesa for legítima e justificada. Espero não ter chocado o leitor por ter, como Maquiavel, tratado apenas das coisas reais e não das coisas ideais. A realidade do que normalmente entendemos por amor não é tão bela e costuma diferir do que gostaríamos que fosse. As intenções ao elaborar este trabalho foram: 1. Fornecer um modelo que tornasse compreensível um aparentemente contraditório comportamento feminino. 2. Fornecer um conjunto de conhecimentos que permitissem aos homens se protegerem da agressão emocional e, portanto, que tivessem o efeito de minimizar os conflitos de gênero. 2. 3. Desarticular trapaças, artimanhas e espertezas no amor. Não foi a minha intenção simplesmente falar mal deste ou daquele gênero. Não maldigo as mulheres, julgo e reprovo suas atitudes negativas no campo amoroso por saber que, na guerra do amor, a piedade não parece existir, infelizmente. Quanto ao seu lado positivo, não será tratado neste livro, apesar de existir e ser muito importante, simplesmente porque desviaria o foco de nosso interesse. Não as criei, apenas as descrevo como me parecem, sem máscaras ou evasivas. No campo estritamente amoroso, obviamente, a diminuição de conflitos intrapessoais repercute na diminuição dos conflitos interpessoais de gênero, o que, por sua vez, contribuirá para enfraquecer o comportamento violento entre casais. O complexo e confuso mundo feminino precisa ser abordado de forma crua, direta,
realista e objetiva para ser compreendido. Entretanto, que o leitor se lembre que este é apenas um ponto de vista pessoal a mais e nada além disso. Não se trata de uma verdade acabada, inquestionável ou da qual não se possa duvidar. São ideias expostas à discussão para aprimoramento contínuo e não dogmas. As diversas discussões suscitadas pelas edições anteriores permitiram um grande avanço e apontaram caminhos para aprofundamento. As críticas são sempre bem-vindas. Não há neste livro argumentos em favor do sentimentalismo negativo. Argumentamos contra a paixão. Espero não ser confundido com um simples machista extremista e dogmático. Também não recomendo o ressentimento, a promiscuidade ou a poligamia. O homem de verdade não necessita trair, não necessita de várias pois é capaz de conquistar uma mulher que o complete, de arrancar-lhe tudo o que necessita para ser fiel. Os promíscuos me parecem fracos, incapazes de suportar os tormentos de uma só esposa sem recorrer a outras amantes como muletas. Se você necessita de várias amantes, isto pode estar indicando que é incapaz de arrancar a satisfação de uma só. O macho superior transforma sua companheira em esposa, amante e namorada ao mesmo tempo, não lhe dando outra saída a não ser tornar-se uma supermulher, sincera, completa e perfeita ou decidir-se pelo fim da relação. O que significa que somente as mulheres que se encaixam no perfil aqui descrito teriam alguma razão para se sentirem iludidas. Os machistas esclarecidos são totalmente diferentes dos machistas dogmáticos. Foram estes últimos responsáveis por várias distorções de meus textos. Ao se depararem com minha linguagem divertida e irônica, cuja única intenção era aliviar a descrição de uma realidade dolorosa, minimizando o impacto de sua tragicidade, acreditaram eles ter encontrado um escritor que respaldasse suas visões absurdas e traumáticas. Um machista misógino e uma feminista androfóbica misândrica são, no fundo, idênticos e caem nos mesmos erros. Praticam a intolerância intelectual e de gênero, além de adotarem uma postura unilateral, fixa e acrítica. Nunca escrevi para essas pessoas. Este não é um manual de sedução, mas sim uma reflexão filosófica sobre a convivência e o poder do homem, adulto, sobre si mesmo. É um ensaio bem-humorado, mas que às vezes dá asas ao desabafo, sobre o comportamento feminino e sobre o alto poder masculino. Se em alguns momentos forneço informações estratégicas sobre a conquista, o faço simplesmente para ajudar aqueles que sofrem dificuldades para obter ou manter uma companheira adequada, já que elas muitas vezes possuem um sistema de valores invertido que as leva a preferir os piores homens, fato que as prejudica. Em última instância, sofremos por nossa própria culpa e não por culpa delas. O que nos enfraquece, destrói, subjuga e aniquila são os nossos próprios desejos e sentimentos. A mulher simplesmente os aproveita utilizando-os como ferramentas para nos atingir. Logo, a solução é combatermos a nós mesmos, dissolvendo-nos psiquicamente por meio da morte dos egos, ao invés de tentarmos forçá-las a se enquadrarem nos padrões que desejamos. Sou radicalmente contrário a toda e qualquer forma de manipulação mental do próximo. Ao invés de manipular o outro, é melhor aprendermos a manipular a nós mesmos. As pessoas de ambos os sexos se comportam de forma mecânica e condicionada, sendo muito raras aquelas capazes de se rebelarem contra si mesmas a ponto de escaparem totalmente dos padrões animais de conduta. Portanto, não parecem ser muitas as mulheres da Terra que demonstram se afastar bastante do perfil comportamental aqui apontado, infelizmente. As ideias aqui desenvolvidas não se aplicam a outras instâncias que não sejam a das relações amorosas entre homens e mulheres heterossexuais adultos. Estão em permanente construção,
sofrendo reajustes e modificações conforme as discussões evoluem e os fatos nos revelam novas verdades. Não são um simples conjunto de conclusões indutivas, generalizações a partir de alguns casos particulares. E pode mesmo se dar o caso de um dia a hipótese inteira ser abandonada se a realidade assim o exigir. Preferi optar pela via da dedução, tecendo conclusões provisórias a partir de inferências por premissas socialmente aceitas, validáveis pela experiência comum, ou defendidas por autores que sempre admirei e que influenciaram fortemente minha visão de mundo. Não são hipóteses científicas, mas sim hipóteses de um tipo mais filosófico e de inspiração espiritualista e religiosa. Os conceitos adotados na elaboração do modelo e das conclusões, sempre provisórios, foram e continuarão sendo elaborados a posteriori, pós-conceitos, e não a priori, pré-conceitos. Lembre-se de que os preconceitos não são mais do que pré-conceitos prejudiciais, hostis, fixos e imutáveis. O preconceito se distingue totalmente da crítica. Esta visa apontar e denunciar erros e aquele visa prejudicar. O leitor deve ter em conta que não sou adepto do racionalismo e que, quando critico a racionalidade feminina, o faço desde o ponto de vista de quem considera a inteligência emocional e a intuição superiores ao intelecto racional linear e frio, tipicamente masculinos. Este livro é destinado somente a pessoas maduras que mantenham ou queriam manter relações estáveis, e, portanto, a pessoas adultas. Destina-se apenas às pessoas que pensam por si mesmas. Se você é daqueles que andam buscando líderes que lhes digam o que fazer, mestres que reúnem grupos de fanáticos, estratégias para manipular o próximo, etc., jogue este livro no lixo porque a mensagem não é para você. Esta obra não sugere manipulação de crenças, mas sim mudanças comportamentais reais, não simuladas, no homem que tenham o efeito de alterar as crenças e opiniões da mulher a seu respeito. A mudança no comportamento se origina de mudanças interiores, na alma, e seu efeito esperado é o de diminuir a incidência de sentimentos negativos e de conflitos amorosos entre ambos os sexos, através de uma mudança na postura masculina. É este livro, portanto, totalmente voltado para o estado interior do homem, e assim precisa ser lido. 1. Características do falsamente chamado sexo frágil. 1. Comparam-se umas com as outras. 2. São altamente competitivas. 3. Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. 4. São naturalmente adaptadas à espera. 5. Detestam homens débeis e fracassados. 6. Se dão bem apenas com homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo. 7. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou vadias para que ele não arranje outra. 8. Instrumentalizam o ciúme masculino. 9. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Se culminar em suicídio, nenhuma piedade será sentida. O exposto aqui não se aplica a todas as mulheres da Terra ao longo de toda a história passada, presente e futura da humanidade, mas apenas às espertinhas que gostam de trapacear no amor. Suspeito que as espertinhas sejam maioria nos dias atuais, mas não estou certo disso, pois nunca tive a chance de observar todas as fêmeas do Homo sapiens que respiram atualmente sobre nosso aflito planeta. A palavra é aqui empregada apenas no sentido de uma pessoa desocupada e ociosa, tal como a definem os dicionários Aurélio Ferreira, 1995, e Michelis, 1995, e não em qualquer outro sentido. Para mim, toda pessoa que brinca com sentimentos alheios é uma pessoa vadia,
independentemente do sexo e do número de parceiros sexuais. E o que mais poderia ser alguém que brinca com a sinceridade dos outros se não desocupado por não ter algo mais importante a fazer? Aqui, a palavra tem um emprego mais ou menos próximo ao da palavra megera também e é quase um equivalente feminino da palavra cafajeste, muito comumente utilizada para designar homens que trapaceiam no amor. Enquadram-se neste termo aquelas pessoas que cometem adultério sem o cônjuge merecer, que induzem uma pessoa a um apaixonamento com o exclusivo intuito de abandoná-la em seguida, que retribuem uma manifestação de amor sincero com uma acusação caluniosa de assédio sexual, etc. Esta palavra não é empregada com o mesmo sentido pejorativo em todos os países de língua portuguesa e nem possui somente o significado que lhe dá algumas vezes a cultura popular. Um exemplo típico de vadia é a personagem Teodora, do romance Amor de Salvação, de Camilo Castelo Branco. Neste romance, Teodora, uma espertinha dissimulada e manipuladora, se aproveita dos homens que a amam e os leva ao desespero e à ruína. Afonso, uma de suas vítimas, afunda-se nos vícios e chega à beira de um suicídio, mas é salvo da destruição amorosa por sua prima, uma mulher virtuosa e sincera. 10. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas, mas por algum interesse. 11. Gostam de nos confundir com torturas mentais. 12. Sofisticaram a manipulação mental como forma de compensar a fragilidade física. 13. São emocionalmente muito mais fortes do que os homens. 14. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. 15. Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento, bilhetinhos, poemas, filmes, presentinhos, chocolates, ou que os realizam em demasia. 16. Tentam nos induzir a correr atrás delas para terem o prazer de nos repudiar. 17. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. 18. Simulam desinteresse por sexo para ativar o desejo masculino. 19. Necessitam sentir que estão enganando ou manipulando. 20. Quanto menos conseguem nos manipular e enganar, mais tentam fazê-lo. Essas torturas mentais são as impertinências do animus feminino sobre a anima masculina. Segundo Young, 1996, e Sanford, 1986, o animus feminino tem um poderoso efeito de afetar a anima masculina, provocando no homem sentimentos negativos que, em alguns casos, podem levá-lo à ruína. Daí a importância do homem assimilar e integrar sua anima. A anima é a parte feminina, emotiva, do psiquismo do homem e o animus a parte masculina, logóica, do psiquismo da mulher. Young, 1995 e Young, 1996. E, portanto, não são inferiores como supõem os machistas dogmáticos radicais, mas simplesmente diferentes. 21. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente, deixando-as supor que realmente o estão conseguindo. 22. Simulam fragilidade para ativar o instinto protetor masculino. 23. Jogam com o nosso medo de entristecê-las e desagradá-las. 24. São pacientes. 25. Testam e observam reações. 26. São irresistivelmente atraídas por homens que lhes pareçam destacados, melhores do que os outros e, ao mesmo tempo, desinteressados. 27. Costumam comportar-se como se fossem desejadas. 28. Amam e se entregam totalmente aos cafajestes experientes. 29.
Desejam um homem na mesma proporção em que outras mulheres o desejam. 30. Preferem aqueles que se aproximam fingindo não ter interesse. 31. Querem que o homem esconda seu desejo sexual até o momento da entrega. 32. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 33. Têm verdadeira loucura por homens que compreendam seu mundo. Chamam-no de diferente. Infelizmente, Nessa Alita não gosta disso, mas nada pode fazer a não ser denunciar para o bem de todos. 34. Tornam-se inacessíveis após a conquista para que o homem preserve o sentimento que geraram. 35. Tentam descobrir o que sentimos nas várias situações. 36. Costumam amarrar o homem, repudiando-o e evitando-o. 37. Temem o ódio masculino real, sem mescla alguma de afeição. 38. Afastam-se para verificar se iremos atrás ou não. 39. Constantemente observam e avaliam-se, como e quanto necessitamos delas emocionalmente. 40. Provocam perseguições atraindo e em seguida repudiando. 41. Nos frustram dando e desfazendo esperanças de sexo. 42. Negam-nos a satisfação sexual plena para acender o nosso desejo. 43. Nunca permitem que saibamos se fogem porque querem ser deixadas em paz ou porque querem ser perseguidas. 44. Impressionam-se com homens decididos que não temem tomar atitudes enérgicas e as surpreendem. 45. Levam os bobos que as perseguem para onde querem. Esta característica é exaustivamente tratada por Francesco Alberoni, 1986/sem data. Grande parte das características que apontadas neste capítulo são na verdade apenas ampliações e implicações obrigatórias de sua teoria da continuidade. Para Alberoni, a mulher busca incessantemente a continuidade do interesse masculino, isto é, ser ininterruptamente amada e desejada. Assim, o erotismo feminino seria contínuo, enquanto o erotismo masculino seria descontínuo, já que o homem perde temporariamente o interesse pela mulher após o ato sexual. A descontinuidade do masculino teria o efeito de ferir a mulher nos sentimentos. E o fazem com razão, pois a perda do controle emocional por parte do homem o transforma em um monstro suicida. Daí a importância das leis que defendam a integridade física da mulher. Estamos carentes, porém, de leis que protejam a integridade emocional dos homens. Os casos de homens casados ou separados que sequestram e assassinam suas esposas e filhos, suicidando-se em seguida, ou de jovens solteiros que matam vários colegas de escola, nos perigosos surtos, apontam para essa necessidade urgente. Se nada for feito, esses casos. 46. Fogem e resistem para evitar que sua entrega provoque o desinteresse do perseguidor. 47. São irresistivelmente atraídas por aqueles que provocam emoções fortes. 48. Assediam aqueles que marcam sua imaginação como diferente e especial e, ao mesmo tempo, deixa entrever que está desinteressado. 49. Concluem que precisamos delas quando as procuramos e perseguimos. 50. Sentem-se seguras de seu poder de sedução quando são assediadas. 51. Têm necessidade de levantar a autoestima assediando ou depreciando o homem que as rejeita. 52. Acham que estão sendo desejadas quando um homem as observa detidamente ou toma a iniciativa do contato. 53. São física e psiquicamente lentas, resistentes ao tempo. Em certas situações, demoram para serem encantadas, para terem o orgasmo, para tomarem decisões, para sentirem falta de sexo, suportam esperar muito tempo,
São pacientes, etc. 54. Não se compadecem por nosso sofrimento emocional. Irão se intensificar perigosamente. O mal insiste e se faz notar até que seja encarado frontalmente. Eis um dos motivos pelo quais reprovo totalmente a conduta masculina assediadora. O assediador obtém resultados opostos aos almejados. Entretanto, são extremamente rápidas para reagirem corretamente às suas próprias necessidades emocionais. 55. Não se compadecem pelo sofrimento masculino ocasionado pela insatisfação sexual, consideram frescura ou sem-vergonhice. 56. Uma vez relacionadas com o homem, ficam atrás dele somente se ele resistir mais do que elas, evitando buscar contato e sexo. 57. Tornam-se emocionalmente dependentes de homens protetores, seguros, decididos e que, ao mesmo tempo, não dependem delas emocionalmente. 58. Concebem o homem ideal como seguro, forte, distante, decidido e calmo. 59. Sonham em domar os cafajestes porque sua conversão seria uma prova inequívoca de amor. 60. Simulam desinteresse para não serem desprezadas como fáceis. 61. São atraídas pelo macho diferente que seja superior aos outros. Em vários sentidos, principalmente na possibilidade de oferecer segurança. 62. Cultivam no homem a dependência. 63. Observam e testam continuamente os nossos sentimentos até o limite de romper a relação. 64. Instrumentalizam nossos erros em seu favor. 65. Jogam a culpa dos erros delas em nós. 66. Sempre possuem uma desculpa para as falhas. 67. Dobram e manipulam o homem quebrando sua resistência através da fragilidade. 68. Nos submetem e manipulam sem percebermos. 69. Nunca admitem que dão abertura para que outros a cortejem. 70. Juram fidelidade de sentimento, mas se contradizem com atitudes suspeitas e sem intenção. 71. Não têm medo de jogar até o limite porque consideram que, se o cara romper a relação, a ruptura aconteceu porque ele já não prestava mesmo. 72. São afetadas pela nossa perda apenas depois que ela realmente se efetiva. 73. Jogam com ambiguidades e evitam assumir as consequências. 74. São incapazes de visualizar a dor da insatisfação afetivo-sexual masculina. 75. Descobrem os limites do homem jogando com seus sentimentos. 76. Sentem um alívio em sua angústia de não serem amadas quando descobrem que alguém sofre por elas. 77. Querem ser amadas por aqueles que sejam melhores em todos os sentidos. 78. Quase nunca estão satisfeitas com os homens com os quais contraem matrimônio. 79. Gostariam de ter um homem que correspondesse à satisfação de todos os seus desejos conflituosos e contraditórios. Esta é uma característica que tenho observado muito em nossos tempos e uma das razões principais pelas quais os casamentos não duram mais. A outra razão principal é a insatisfação do homem, que valoriza as mulheres pela beleza e pelo desempenho sexual. Refiro-me às contradições autênticas, que estão fora do poder de controle consciente, e não às contradições aparentes, algumas das quais são simuladas intencionalmente, algumas vezes de forma consciente e outras de forma inconsciente. 80. Detestam adaptações. Daí a importância de não forçá-las. Rejeitar mudanças é uma característica do ego.
As etapas do trabalho de encantamento de mulheres refratárias e arredias. Para os homens bons que ainda não encontraram uma parceira adequada e não sabem o que fazer, darei agora algumas dicas. O faço unicamente para ajudar os bons, já que elas demonstram preferir os maus. Entretanto, que fique claro que este não é um livro sobre sedução. Estas dicas são apenas para que os desfavorecidos possam fazer o frente aos preferidos e os ultrapassem na acirrada competição pelas fêmeas. O trabalho de encantar possui 3 grandes etapas. Na primeira, não temos contato algum com aquela que desejamos possuir. Na segunda, conseguimos o contato, mas as intenções não estão reveladas. Na terceira, as intenções estão reveladas. A sedução de desconhecidas pertence à primeira etapa. A amizade pertence à segunda. Todas as relações que acontecem após declararmos o que queremos pertencem à terceira. Vamos estudar a primeira. A linha mestra que guia todo o trabalho de encantamento é o estreitamento da intimidade mesclado à indiferença e ao desinteresse. Fixe seu olhar em uma mulher qualquer que seja exageradamente bonita, metida, snob e pouco inteligente. Você verá desviando-o. O que estará ocorrendo nestes instantes é uma rejeição, uma recusa oriunda de pensamentos em seu petulante cérebro de perua. O que ela estará pensando? É fácil adivinhar que você é apenas um idiota mais como qualquer outro, que não possui nada interessante, pois, se assim não fosse, estaria com alguma potranca ao lado e desprezaria todas as demais. Logo, é perda de tempo ficar paquerando deste modo, pois as damas que corresponderão serão apenas as muito feias e chatas que se sentem rejeitadas e não as melhores. Somente as desesperadas aceitam homens assediadores. Foi Elipas Leve quem primeiramente me chamou a atenção para este fato. Devolvo, assim, as provocações de Karen Salmansohn, 1994. Que nos compara, em seu livro inteiro, a cães que devem ser domesticados. Ela o faz de forma explícita e literal. Apesar de tudo, estou me referindo somente às mulheres fúteis, aquelas que costumam desprezar as mais desejáveis. Mantém a guarda continuamente fechada e não adianta tentarmos penetrar. O que se deve fazer é levá-las a abrirem a guarda por vontade própria. Para permitir a abertura, você deve transmitir rejeição ou indiferença. Deve encontrar um modo silencioso de dizer-lhe, como se não quisesse fazê-lo, que ele é desinteressante e que você não a nota. Para tanto, basta ignorar sua presença, evitando olhar para seu corpo e rosto. Mas isso não é tudo. Uma vez que tenha procedido assim, você a terá incomodado, como poderá notar pelos seus gestos e movimentos. Mexer os cabelos, movimentar-se mais, mexer na roupa, falar alto para ser notado, etc. Começará a ser observado, com a visão periférica ou focal. Surpreenda-a, cumprimentando-a de forma ousada, destemida, antes que haja tempo para pensar e olhando nos olhos de forma extremamente séria, porém ainda assim com certa indiferença. Se conseguir flagrá-la te olhando, não haverá outra saída além de corresponder ao seu cumprimento. O contato terá sido estabelecido. Em seguida, se quiser principiar uma conversa, fale em tom de comando, com voz grave, e sempre atento a contragolpes emocionais, brincadeirinhas de mau gosto, cinismo, etc. Se perceber abertura, faça as investidas, mas com o cuidado de não ir além ou aquém do permitido. Se a barreira ainda continuar em pé, isto é, se a mulher ainda assim manter-se fechada, não dando nenhum sinal de abertura para uma investida, discorde homens sinceros, e não as demais. Limito ainda esta observação exclusivamente ao campo amoroso e não a estendo para outros campos. Segundo as convenções sociais, como a beleza não existe de um ponto de vista objetivo,
Entenda-se por feias aquelas que não se consideram atraentes ao ponto de desprezar e desdenhar do amor sincero dos desinteressantes ou apagados. Segundo as mesmas convenções sociais, a sociedade moderna supervaloriza a beleza feminina e culpa somente os homens por isso. Mas em verdade, as mulheres que se olham no espelho e se consideram bonitas muitas vezes são as primeiras a desprezarem e se sentirem superiores às mulheres e homens comuns. Não se trata de simular, mas de adquirir um estado interno de neutralidade verdadeira que se revelará em suas atitudes. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.